Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho das operações do protocolo de roteamento OSPF, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então, vamos entender o seguinte, ó, operações OSPF, tá, gente? Tópico 1.3.1 é aquele videozinho demonstrando a operação, basicamente é o que nós vamos falar aqui, tá? Vale a pena vocês assistirem, se vocês quiserem. Aqui no nosso item 1.3.2, nós vamos falar um pouquinho dos estados de operação do protocolo SPF, tá? A ideia aqui é a gente entender um pouquinho sobre os pacotes de estado de link do SPF. Tá. Como é que funciona isso, né? Quando o roteador estiver conectado na rede, ele está conectado, vai acontecer o quê? Primeira coisa que ele faz é criar as adjacências com seus vizinhos. Então acontece aquela comunicação inicial, onde ele começa a descobrir quem são os seus vizinhos e aí ele troca informação de roteamento com esses vizinhos. Depois eles utilizam essa troca de informação para calcular o melhor caminho para se chegar, né, da origem até o destino, quer dizer, fabricar as rotas. E finalmente você atinge a convergência das redes através dessas comunicações, dessas trocas de pacote. Aqui embaixo nós temos a tabela de estados do SPF, aí aqui a gente entende como é que acontece essa progressão, né, até ele alcançar efetivamente a convergência. Nós temos o estado de um lado e a descrição desse estado. O primeiro estado é o estado down, é onde o que? É onde nenhum pacote foi enviado ainda, o roteador está inoperante. Então a ideia aqui é você entender que quando ainda não acontece o início da comunicação entre os roteadores, o que vai ocorrer é que naquele momento ele está inoperante. Em seguida, ele começa a enviar, né, ele sai ele sai desse estado inicial de inoperante e começa a enviar os pacotes de hello para os outros roteadores, para começar a conhecer as suas adjacências. Logo depois ele faz uma transição para o estado de init, quer dizer, essa transição para o estado de inicialização do roteador. Como é que isso acontece? Ele troca, né, as informações com os vizinhos, ele já passa a receber todos os pacotes hello que ele enviar, ele recebe a resposta dos vizinhos, e aí, a partir desse momento, eles identificam o IP, né, do roteador que está remoto. Então, assim, você, quando envia um pacote de hello, né, você, roteador, envia um pacote de hello, a gente vai entender direitinho que ele faz isso via multicast, e aí depois que ele recebe a identificação do roteador remoto através de unicast, quer dizer, ele já envia o pacote diretamente para você, dizendo qual é o ID dele. Então, o que é o ID? Vocês entendam que o ID do roteador é o endereço IP desse roteador, tá legal? E aí começa uma transição para o estado bidirecional. No estado bidirecional, pessoal, é onde efetivamente acontece o que? A comunicação bidirecional entre os roteadores. Acontece uma conversa entre eles de forma unicast, direto, tá? E aí tem uma observação. Em alguns casos, né, você tem os links multicast, tá? E aí você precisa de uma eleição, né, de roteador designado e um backup desse roteador designado que a gente vai falar depois, tá? Mas por hora vamos entender que depois que faz a transição lá do estado de inicialização para o estado bidirecional, começa a acontecer essa conversa entre os dois equipamentos de forma unicast. Em casos específicos, que são em links em multicast, você passa a ter que ter o que? A eleição de um roteador designado e um backup desse roteador designado. E a gente vai entender esse processo um pouquinho mais para frente. E aí acontece uma transição para um outro estado, que é o X-Start. O estado X-Start não é nada mais nada menos que o quê? Você tem lá as redes ponto a ponto, dois roteadores se comunicando, tá? E acontece a troca de pacotes de banco de dados. O que acontece
nesse momento. Eles têm que decidir entre eles quem vai ser o primeiro a transmitir esse pacote, né? Então, a gente vai ver que depois eles vão fazer essa eleição, a gente vai entender como é que essa eleição acontece, e aí o roteador eleito ele encaminha os pacotes de banco de dados para o outro roteador, e aí o outro roteador faz o encaminhamento em seguida para esse roteador que encaminhou primeiro, tá? Bom, vamos entender como é que funciona essa troca de estado, né? Aqui é uma tradução, mas basicamente, se a gente for fazer uma análise, não é câmbio de estado, é troca de estado. Os roteadores, depois de trocarem os pacotes de banco de dados, eles fazem a verificação se há uma necessidade de uma informação adicional, tá? Havendo essa necessidade, ele vai trocar as LCRs, as LCUs, a gente vai ver daqui a pouco, e aí ele faz uma transição para o estado de carregamento. Caso contrário, né? Se não precisa de nenhuma atualização, quando você está nesse estado aqui de troca, se ele verifica que não há nenhuma informação nova, quer dizer, as informações são iguais de um roteador e de outro, ele vai fazer a transição para o estado completo. Caso aconteça a necessidade, né, foi detectada a necessidade de uma atualização, ele vai e faz uma transição para o estado para carregando. E é nesse estado de carregando que são enviadas as LCRs e as LCUs, que são as requisições de atualização, né, e as atualizações propriamente dita. Tá bom? Então, qual é a ideia aí? A ideia, através dessas trocas de LCRs e LCUs, você obtém informações adicionais de rota para poder jogar lá naquele nosso algoritmo SPF. Lembra-se disso? A gente tem um algoritmo SPF que, de posse, através daquelas informações resumidas do estado de link, ele vai fazer um cálculo que vai dizer qual é a melhor rota para se chegar a determinado local. Então ele monta a tabela de roteamento. E aí ele faz a transição finalmente para o estado completo, o estado full. O estado full é onde eu tenho o quê? Eu tenho todos os bancos de dados de estado de link do roteador totalmente sincronizados. Então há uma conversão da minha topologia nesse momento, quando eu estou em estado full. Beleza? Então, seguindo, vamos agora para o item 1.3.3 e aí vamos entender como é que acontece o estabelecimento de adjacências com os vizinhos, tá? Então, a partir do momento que eu habilito o ASPF, o roteador faz o quê? Ele precisa determinar se há algum vizinho ligado àquele link, né? Dentro do ASPF. E aí, como é que ele faz isso? Ele envia o pacote de hello, que contém o quê? O seu ID de roteador. E aí, entendam, é o endereço IP do roteador. Ele vai enviar o pacote de hello com o seu endereço IP. E ele vai mandar isso para todas as interfaces que estão com o quê? Com o ASPF habilitado, tá? Aí esse pacote de hello, ele é enviado, né, no endereço chamado multicast de PV4, tá? Então, para todos os roteadores OSPF, nós temos lá esse endereço de multicast reservado para ele. Então, ele vai enviar nesse endereço de multicast 224.0.0.5. Então, ele vai enviar um pacote de olá, pacote de hello, que contém o endereço dele, roteador, o endereço IP. Ele envia para quem? Como ele não sabe quem está do outro lado, ele está descobrindo ainda, ele vai enviar para o endereço de multicast 224.0.0.5. E aí somente os roteadores que estão configurados com a SPF versão 2, eles vão processar esse pacote, tá legal? Que eles vão identificar o que? Opa, isso é para mim, ó, eu estou com o SPF ativado, chegou no meu endereço, esse pacote é para mim, ele vai pegar e vai processar. E aí o roteador, ele vai pegar o ID do roteador que chegou no pacote e vai identificar exclusivamente esse roteador dentro da área OSPF dele. O que vai acontecer aí? Ele já passa, a partir desse momento, a trabalhar com uma comunicação unicast entre
a origem da informação daquele pacote de hello e quando ele for devolver a informação com as solicitações, ele já vai mandar diretamente para aquele endereço IP. Vamos lá. Aqui a gente já falou, é só para reforçar, né? O endereço, o ID do roteador é o IP, que é o endereço de 32 bits. Vamos ver aqui. E aí o que acontece nesse caso, pessoal? Quando ele recebe, né, no roteador vizinho, que é o caso R1, mandou para R2, ele recebeu. O que vai acontecer? Ele recebeu um pacote de hello com o endereço IP de um roteador. E verifica que esse endereço não faz parte da lista de vizinhos dele. Então, esse roteador que recebeu essa informação, ele tenta estabelecer uma adjacência com o roteador que inicializou aquela comunicação, beleza? E a gente vai entender isso como o passo a passo disso agora. Aqui nós vamos ver a mudança de estado inativo para um estado de inicialização. Quando o SPF é ativado, tá, numa interface Gigabit Ethernet, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai mudar o estado dele de inativo para o estado de inicialização. E como é que isso acontece? R1 começa a enviar pacote de hello. Tá? Ele enviou o pacote de hello para todas as interfaces que estão com o protocolo SPF habilitado. Tá? E aí, qual é o intuito disso? O intuito disso é ele descobrir os vizinhos a ele. Tá? E aí ele desenvolve com isso, com essa descoberta dos vizinhos, ele desenvolve as adjacências. Aqui você tem um passo a passo direitinho, que é o que? O roteador 1 aqui, que tem o IP 172.16.5.1, ele está em estado inativo e vai passar para o estado de inicialização. Primeira coisa que ele vai fazer é ele entra em estado de inicialização, enviando o que? O pacote de hello. Esse pacote de hello, ele é identificado pelo ID do roteador, que é o IP dele, tá? E ele pergunta o seguinte: existe outra pessoa neste link? E envia esse pacote de que forma? Em multicast, beleza? Então esse foi o primeiro passo. Ele está fazendo a transição do estado inativo para o estado de inicialização. Agora vamos lá, o segundo estado, estado de inicialização. Beleza? O R2 aqui, esse nosso camarada aqui, ele vai receber esse pacote de hello. E ele adiciona o roteador 1, né, o R2, ele adiciona o ID do roteador 1 aos seus vizinhos, quer dizer, ele identifica como seu vizinho. Em seguida, ele envia um pacote de hello para R1, informando que o IP dele, né, quer dizer, o identificador dele é o endereço 172.16.5.2, a gente vai ver daqui a pouco. E além de enviar, né, o seu endereço IP, ele envia sua lista de vizinhos já contendo o endereço de R1 na mesma interface, beleza? Então aqui é o ponto, olha a resposta. Ele pega lá o estado de inicialização, ele recebeu o pacote de hello, então ele vai enviar, né, para o R1 a lista de vizinhos dele já com o R1 na lista dele de vizinhos, tá? E já em formato unicast, ele já vai enviar direto para o endereço de R1, beleza? Seguindo. Aí ele entra em estado bidirecional. E aí, o que é isso? É quando o R1 já recebe o pacote de hello e adiciona o ID do roteador 2 na sua lista de vizinhos ao SPF, beleza? Ele também percebe que o seu próprio endereço, sua própria identificação já consta lá da lista de R2, lá através do pacote OLA. Então, quando o roteador ele recebe o pacote de OLA já com a identificação dele listado no roteador que enviou essa lista de vizinhos, ele já faz uma transição do estado de inicialização já para o estado bidirecional. Beleza? E aí, como é que funciona esse estado bidirecional? A gente tem que entender aqui o seguinte: esse funcionamento do estado bidirecional ele vai depender do tipo de interconexão entre os roteadores adjacentes. Por exemplo, se eles são adjacentes interconectados apenas por um link, tá?
e aí você tem um link ponto a ponto nesse caso, eles passam imediatamente ao estado de Xstart. A gente vai chegar nele daqui a pouco, que é a troca de mensagens para verificar a necessidade ou não de atualização da sua lista de vizinhos. Aí você tem um segundo ponto, depois daí você tem um outro ponto. Se os roteadores estão interconectados através de uma rede Ethernet, aí você tem normalmente um switch no meio do caminho, aí há uma necessidade de se escolher um DR e um BDR. O que é isso? É um roteador designado e um backup desse roteador designado, beleza? Então vamos lá, a gente sabe que tem esses dois pontos. Aqui tem o estado bidirecional, aqui é o caso, né, de apenas um link ponto a ponto, tranquilo. Então vamos lá agora para o caso da escolha vamos ver como é que funciona essa escolha de roteador designado e backup de roteador designado. Então vamos dizer o seguinte, o R1 e o R2 estão interconectados por uma rede Ethernet. Eu tenho um switch ali no meio da brincadeira. Então ocorre o que? Uma seleção de roteador designado e backup desse roteador designado. Então como é que vai acontecer a escolha aqui de uma rede ponto a ponto no caso? Embora ela seja uma rede Ethernet, ela é ponto a ponto. A prioridade aí, no caso, o roteador designado, né? Ele vai ser o que tiver a sua identificação e o roteador maior, quer dizer, está com o endereço IP maior, no caso aqui é o R2, tá? Então ele inicia a troca de informações com o R1, beleza? Isso é padrão. E na contrapartida, no caso, o backup do roteador designado é o R1. Seguia. Agora no item 1.3.4 nós vamos entender um pouquinho como é que acontece a sincronização dos bancos de dados do SPF. Tá? Então após lá o estado bidirecional, quer dizer, estão prontos ali só para trocar informação, tá? Já foi estabelecido lá a adjacência, tudo direitinho, e aí você tem um processo em 3 etapas, que é o que? Primeira coisa, ele decide o primeiro roteador, quer dizer, acontece primeiro a decisão do roteador que vai enviar a informação primeiro. Lembrando que, no caso de uma rede ponto a ponto, é o roteador que tem o seu identificador, o seu ID maior. Tá? Logo depois acontecem as trocas dos bancos de dados, né? Das DBDs, e aí acontece a terceira etapa é o envio das LCRs, né, que são as Link State Requests. A gente viu lá no nosso outro vídeo. Vamos ver aqui, ó. Primeiro passo, decidir quem é o primeiro roteador a fazer a troca. A gente viu, né? Então ele já está, né, no estado Xstart, então já está tudo funcionando. Então qual dos dois roteadores vai ser o primeiro a enviar os pacotes DBD? Aí é aquele lance, que ele vai fazer, ele vai pegar o quê? O roteador com o ID maior será o primeiro a enviar os pacotes DBD no estado de Exchange, não é isso? A gente já viu isso, falei um pouquinho antes para vocês. Então aqui na nossa figura aqui, o identificador mais alto é o quê? É esse cara aqui, ó. Esse é 172.16.5.2 e esse aqui é 172.16.5.1. Nesse caso, o roteador que tem identificador mais alto é o R2, e é ele que vai enviar primeiro o pacote DBD. E aí, R1 está lá no estado de Xstart. Depois começa o que? As trocas dos DBDs. Como é que acontecem essas trocas? Aqui no estado de Exchange. Então, eu tenho dois roteadores que trocam um ou mais pacotes DBD. Tá? Essa troca de pacotes ela inclui o quê? Formação de cabeçalho, que é das nossas entradas LCAs, são as atualizações, não é isso? Dentro do nosso banco de dados de estado de link, a gente já viu isso em aula anterior. E as entradas podem ser sobre um determinado link ou uma rede. A gente tem esses dois tipos de entradas, dependendo de como é que está a tua topologia. Então, cada cabeçalho LCA, a gente viu também isso, inclui informação
do tipo de estado de link que está sendo atualizado. Além disso, ele traz o endereço de publicidade, o custo do link e o número de sequência desse pacote, tá legal? Então vamos lá. O roteador utiliza esse número de sequência para poder determinar as novas informações do estado de link. Beleza? Agora vamos vir aqui para a figura para a gente entender um pouquinho melhor. O R2 envia, né? R1 está em estado de troca, né? E R2 envia um DBD, que dentro desse DBD ele está enviando um resumo do seu link state database, quer dizer, do seu banco de dados de estado de link. Aí o que o R1 vai fazer? Ele vai pegar e vai agradecer pelas informações, ele confirma esse recebimento através de um LS-ACK. Beleza? Aí o que acontece? Depois dessa confirmação, logo em seguida a R1 manda a lista dele, o resumo do link state database para a R2, que finalmente confirma o recebimento dessas informações através do LS-ACK. Beleza? Esse é o passo a passo da troca, né, da troca de estados. E aí vamos vir aqui para o envio de LCRs. Beleza? LCR. Vamos ver aqui como é que funciona isso. R1 ele faz uma comparação de informações recebidas com o seu próprio banco de dados de estado de link. Então ele recebeu o resumo do banco de dados de estado de link de R1 e comparou com o dele. Tá? Se o pacote tem alguma entrada mais atual do que ele, quer dizer, ele identifica uma necessidade de uma atualização, ele faz uma transição para um estado chamado estado de carregamento. Tá? E aí, nesse momento, ele manda um LCR. Aí vai enviar um LCR, que é o Link State Request, né? Solicitando mais informações para o R2. E R2 responde essa solicitação com LSU, trazendo informações completas sobre a solicitação de R1. Aí, novamente, a R1 recebe o LSU de update, né? O LSU, que é o link state de atualização, e confirma utilizando um LS-ACK, quer dizer, confirmando, muito obrigado aí pelo envio das atualizações. Finalmente, a R1 adiciona as novas entradas de seu próprio banco de dados de estado de link. Beleza? Depois que todas as LSRs solicitadas são atendidas, os roteadores adjacentes são considerados sincronizados e passam para o estado full. Né? Aqui está, vamos dizer, está aí com uma tradução como completo, mas a gente utiliza estado full nesse caso. Como essas atualizações são feitas? A partir do momento que se identifica uma alteração, tá? Então o roteador manda uma informação falando que houve uma modificação, então acontece essa atualização nesse momento, ou a cada 30 minutos há um disparo, né, temporal, para se verificar se essa convergência ainda continua mesmo, se não houve nenhuma modificação. Aqui nós temos o passo a passo que a gente acabou de falar. Então, o R1 está aqui em estado carregando, né? Ele detectou lá que há necessidade de receber algum tipo de atualização. Ele solicita essas informações, aqui especificamente para a rede 172.16.6.0, através do LSR. O R2 recebe essas informações e envia já um link state update, né, uma atualização, a informação que o LSR solicitou com a entrada que ele pediu da rede 172.16.6 alguma coisa. E logo depois uma confirmação e um agradecimento do R1 para R2 com o LS-ACK. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Agora nós vamos falar rapidamente aqui do item 1.3.5, que é entender um pouquinho da necessidade de se escolher um DR, no caso, que é um roteador designado.
por que se escolher um roteador designado, né? Essa é a grande pergunta. Qual é a necessidade dele? A gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala de redes de multiacesso, a gente tem um problema aí que é o quê? Que é a inundação, né, de SLAs. O tráfego de LSAs é muito grande, tá? Por quê? Porque aí você tem, nesse caso, a criação de múltiplas adjacências. Então você tem, dentro de uma rede multiacesso, você tem várias redes Ethernet que podem estar conectando, nesse caso, vários roteadores, que nesse exemplo aqui a gente tem esse caso. Você tem redes Ethernet, tá? Uma rede Ethernet interconectando esses vários roteadores aqui, esses 5 roteadores. Isso pode trazer o quê? Uma quantidade excessiva de trocas de SLAs. Você tem muitas SLAs causando um tráfego sem necessidade. Pode se manter dessa forma? Pode. Mas se evitar essa inundação de SLAs, é bem visto você conseguir fazer isso. Entenda uma coisa: apenas com esses 5 roteadores aqui, interconectados através desses switches, utilizando essa rede Ethernet, o que vai acontecer? Você tem uma fórmula para poder calcular as adjacências criadas só por esses 5 roteadores. Você tem aqui, no caso, 10 adjacências diferentes para esses 5 roteadores. Se você tivesse, ao invés de 5, 6 roteadores, você não teria 11 adjacências, teria o quê? Teria 15 adjacências. Então, é exponencial a quantidade de adjacências quando você vai incrementando um roteador naquela topologia. Por isso que a gente tem uma alternativa para esse tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês como seria se a gente não trabalhasse com roteador designado e o backup do roteador designado para esses casos. Aqui, ó, vamos lá. Você teria, no caso, essa inundação de SLAs. Veja bem, no momento que se detectou uma modificação, R2 manda SLA para a rede. O que vai acontecer? Cada roteador daquela rede, né, daquela rede multiacesso, vai receber a requisição. Em contrapartida, cada um desses roteadores vão enviar o resumo de suas listas para o R2, quer dizer, para todos os outros roteadores. Então isso causa uma inundação desnecessária na rede. Vamos ver como é que a utilização do roteador designado e do backup do roteador designado faz com que isso aí seja bruscamente minimizado. Ó, SLAs trabalhando com roteador designado. Entendam aqui, ó. Aqui nesse caso, nesse nosso videozinho, nós temos o que? R2 como roteador designado e o backup do roteador designado é o R3. Vamos iniciar ele aqui. Vocês vão reparar, ó. R1 manda as suas LSAs não para todos os roteadores, e sim para o roteador designado e para o roteador backup. Só o roteador designado faz encaminhamento de atualização das LSAs para todos os outros roteadores. Beleza? Então, isso faz com que eu tenha uma quantidade muito menor de SLAs trafegando na rede multiacesso. Beleza? Caso desse qualquer problema no roteador designado, esse roteador assumiria e passaria a ser o designado até o retorno do roteador designado. Beleza? Vamos seguindo. Esse item 1.3.7 é aquela verificação de compreensão sobre, no caso, a operação do SPF, onde você tem aquelas perguntinhas, aí vocês vão respondendo, né? E finalmente vocês verificam se está correta ou não. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo falando sobre a operação SPF. Bons estudos para vocês e até o nosso próximo vídeo.